Graças a Deus. Pai do Senhor, irmãos, abra sua Bíblia, vamos ler um texto sagrado, primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Enquanto você encontra, quero dizer da alegria, da honra de estar aqui com os irmãos. Sempre agradeço o meu presidente quando nos dá essa honra de estar aqui no Templo Central, né? Agradecer a acolhida do pastor William, pastor Tober, todos os companheiros. Uma alegria estar aqui com os irmãos, também com a Janaína, minha esposa. Vamos ler o texto sagrado, Crônicas 13, primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Vamos pensar um pouquinho sobre esta situação aqui. Diz assim, Davi consultou os capitães de 1000 e os capitães de 100 e todos os chefes, e então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi reuniu todo Israel, desde Sior no Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi com todo Israel foi a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzai e Aiô conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzai estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzai e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca. E ele morreu ali diante de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém. Até aqui, irmãos, podeis assentar. Interessante esse texto. Para começar, nós vemos uma inclinação no coração de Davi, um desejo para trazer a arca para junto de si. A arca que é o símbolo da presença do Senhor, e ele tem esse desejo especial de trazer para junto de Israel. Teria, claro, implicações políticas, a facilitação até mesmo do seu reinado perante o povo, mas dá para ver que é um desejo sincero de trazer para junto de si a arca do Senhor. Eu creio que assim como Davi, todos nós aqui já sentimos uma inclinação ou uma influência do Espírito a fazermos algo especial para Deus, ou a nos achegarmos mais ao Senhor. Quantos não tiveram já o desejo de fazer um jejum, uma consagração mais extensa, dedicar um período maior de oração, aumentar a frequência nos cultos, inclinações, desejos, ou talvez em outras áreas, agir mais, ser mais a mão de Cristo nesta terra, fazer mais para a obra. O Espírito Santo nos inclina, nos incentiva, nos influencia a agirmos melhor. E às vezes nós, com este desejo, já saímos querendo fazer, e foi o que aconteceu aqui. Davi teve este desejo de trazer para junto de si a arca, reuniu todo o povo, todos concordaram. Então desde aqui já dá para dizer que a voz do povo não é a voz de Deus, mas todos concordaram, acharam que parecia bom, realmente era uma boa ideia, realmente era algo maravilhoso trazer a arca para junto de si. Se reuniram todo Israel para buscarem a arca. Fazia já algum tempo que eles estavam sem a arca. Se recapitularmos aqui, lá em 1 Samuel 4 e 5 até o 22, vai falar sobre o momento que a arca foi perdida.
quando Ofni e Finéias morreram, quando o sacerdote Eli ouviu essa notícia, ele também morreu. O sacerdote Eli, que vocês sabem, foi o instrutor, digamos assim, de Samuel, e depois passou o ofício de juiz de Israel para Samuel, embora não tenha passado o sumo sacerdócio, porque Samuel não era da mesma linhagem. Mas quando Eli ouviu essa notícia, ele também morreu. A esposa de Finéias, um dos seus filhos, teve um filho também naquele momento, e com todas essas notícias ela chamou de Icabô, ou Icabode, significando que foi-se a glória de Israel. Um momento triste que começou alguns anos atrás. Desde aquele momento a arca havia sido tirada e não havia voltado. Passou todo o período que Samuel atuou como juiz em Israel, passou o período que eles pediram o rei, Saul atuou como rei de Israel. Então, aproximadamente 70 a 100 anos que o povo de Israel estava sem a arca no meio deles. O símbolo maior da presença de Deus estava longe do seu povo. Muitos lares, muitas igrejas podem estar parecidos, não é o nosso caso em nome de Jesus. Quando Saul foi ungido rei, ele em nenhum momento demonstrou esse interesse de ir em busca da arca. Mas Davi, o homem segundo o coração do Senhor, ele demonstra logo esta disposição em trazer a arca. Ele procura trazer para junto de si a arca do Senhor. Acontece que devido ao tempo tão grande, a extensão de tempo que eles ficaram sem a arca, parece que eles foram esquecendo como deveriam tratar, como deveriam fazer aquilo. Quase 100 anos sem arca, não sabiam mais como trazer o símbolo da presença de Deus. E aí eles foram pesquisar, só que eles pesquisaram no lugar errado. Aqui está um primeiro erro. Ao invés de consultar os livros de Moisés, eles foram se inspirar em povos pagãos. Se você ler o relato de 1 Samuel 6, vai dizer assim, então chamaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram: que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos como a devolveremos para o seu lugar. 1 Samuel 6 e 7 diz: agora pois, façam um carro novo, arranjem 2 vacas com cria, sobre as quais nunca foi colocado jugo, e amarrem as 2 ao carro. Quanto aos bezerros, levem-nos para casa. Então, esse povo, esse grupo de filisteus, teve uma ideia de como carregar a arca para mandar de novo para Israel, e Davi foi se inspirar na maneira dos filisteus carregarem a arca. Ele errou. Ele deveria ter procurado nos livros de Moisés. Quantas vezes, irmãos, nós temos um desejo maravilhoso de trazer a presença, o símbolo da presença de Deus para junto de nós, e vamos nos inspirar nas coisas que estão por aí, na internet, em povos pagãos. A cultura pagã dos arredores influenciou diretamente a maneira com que eles procederam para trazer a arca de volta para Jerusalém. Mas aqui está a instrução, aqui está a instrução. Se você quer a presença de Deus, que você quer desenvolver o trabalho, se eu quero, está aqui a resposta na Bíblia Sagrada. Não precisa nós nos inspirarmos por boas publicações que existem por aí. Veja, em Êxodo 25 e 10, fala sobre a construção da arca, revelada pelo próprio Deus para Moisés. Deus deu exatamente as medidas, como deveria ser fabricada, e quando foi fabricada, já foi colocado os lugares para colocar a madeira, as argolas, para ser carregado nos ombros dos levitas. Desde a sua concepção, ela já tinha uma maneira certa de ser transportada. Desde que o Senhor colocou, inspirou ou revelou a Moisés, ela já foi feita de uma forma para ser levada. Depois, quando chega ali em Números 4:18, tem toda a instrução sobre o transporte da arca, quem poderia, quais seriam os procedimentos para carregá-la. Não era de qualquer maneira, mesmo que fossem carroça nova, bois novos, não. Tinha uma maneira certinha para fazer, e os livros de Moisés davam essa instrução. Então, mesmo tendo um bom objetivo, Davi, com todos os israelitas,
não consultaram a lei para suas decisões. Entra aqui mais uma máxima, aquela frase que nós às vezes ouvimos, que os fins justificam os meios, não se aplica aqui nesse texto. Primeiro lá, a voz do povo não é a voz de Deus, os fins não justificam os meios. Era um objetivo maravilhoso, era um objetivo bom, trazer a arca, mas não era daquela forma. Tem muitas situações. Na minha mente vem diversas situações de exemplos que a gente viu, ou até mesmo viveu, de pessoas com boas intenções, mas que agiram da maneira errada. Na Bíblia relata diversas dessas situações. Vamos para Abraão. Deus prometeu um filho e eles tentaram ajudar. Moisés seria o legislador, ele tentou pelas suas próprias mãos. E assim existem vários outros casos. Nosso dia a dia, talvez você observando consegue ver situações semelhantes. Alguém que foi chamado para o ministério, mas não pôde ter a paciência de aguardar o processo, achou que o pastor, o líder, não tem a visão de Deus, vai para outro lugar, abre um outro ministério, uma outra porta. Deus trabalha através do tempo, tem uma maneira, um processo, uma forma, entra pela porta o ministro e não pela janela como ladrão e salteador. Outros exemplos, pessoas que acham algo errado no seu trabalho, no seu ministério, mas não conseguem ter a hombridade ou a firmeza de comunicar ao seu líder, ao seu pastor, e vão para, hoje a moda é redes sociais, né? Vão para as redes sociais, murmurar, falar mal, sai da congregação. Ora, temos falhas, mas tem uma maneira correta de nós sermos assertivos e corrigirmos, para nós termos o bom andamento rumo aos céus. Ou pessoas que nascem, o Senhor planta no coração, e graças a Deus que isso continua acontecendo, o Senhor planta no coração um desejo extraordinário de fazer a obra, mas ele sai já sem consultar liderança e hierarquia nenhuma, começa a fazer, às vezes fere princípios, age errado, depois é corrigido, porque nós temos uma ordem, nós temos uma maneira de proceder, e o Senhor tem abençoado já há tantos anos esta forma. Tem uma maneira correta de buscar a presença, o símbolo da presença. Quando queremos agradar ao Senhor, quando queremos ter a presença do Senhor, quando queremos ver a glória de Deus, na palavra está a maneira de nós alcançarmos esta graça. Não precisa buscar outros tipos de inspirações, às vezes baseado nos outros sentidos, na percepção sensorial, visual, emocional, sonora, enfim, não. É a palavra, é oração, é consagração, é disponibilidade ao serviço, é jejum. É assim que nós buscamos a presença do Senhor. A arca era o símbolo da presença. Então, para nós termos já uma resposta aqui, se Deus despertar algo no nosso coração nesta noite, vamos seguir pelo caminho correto, vamos consultar a Bíblia, vamos consultar o nosso líder, vamos consultar a Deus em oração, fazer uma consagração. Eles tinham boas intenções, mas agiram errado. E o que aconteceu? Uzá e Aiô foram fulminados, né? Os dois naquele momento. Uzá foi fulminado, os dois estavam carregando, Uzá foi fulminado. Morreu. Davi ficou preocupado. Davi agora até teve um irrompante de ira, nomeou o lugar de Pérez Uzá, porque Uzá morreu ali. Teve um rompante de ira, mas eu estava pensando e lendo, o que será que acontecia se a arca tivesse chegado no centro de Israel, Jerusalém? Será que eles não trariam maldição para toda Israel, se eles fossem até o fim do seu intento? Então a pergunta que eu coloquei, o nome dessa reflexão é: até onde eles iriam se os bois não tropeçassem? Na obstinação da sua mente, com a boa ideia, mas fazendo de maneira errada. Até onde eles iriam? Se você ver o relato de 1 Samuel 5, capítulo 5, capítulo 6, vai falar o que aconteceu com o povo inimigo quando a arca estava no meio deles. Não foi coisa boa, não. Depois você pode ver lá. Foi maldição para eles, foi maldição para toda a terra. Talvez isso poderia acontecer com Jerusalém, mas o Senhor
fez com que eles parassem, fez com que os bois tropeçassem na jornada. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, já foi citado aqui o versículo 26 do capítulo 11. No contexto ali, Paulo vai dizer: os que comem e bebem sem discernir, fazem para a sua própria condenação. Ou seja, participar sem saber o que está fazendo, vai resultar em fraqueza, em doença. Precisa fazer da maneira correta, precisa discernir o corpo, precisa entender o contexto do corpo de Cristo que participa. Mas tem um segredo aqui. Depois desta morte de Uzá, provavelmente todos assustados, voltaram preocupados, cabisbaixos, mas Davi não desistiu do seu intento. Ele tinha a convicção que era algo de Deus, trazer a arca para junto de si. Então ele não desistiu. E aqui fica para nós pensarmos, o que nós fazemos quando os bois tropeçam? Eu creio que o nosso primeiro impulso é matar os bois. Balaão, quando a jumenta não queria andar, ele desceu o laço. Ele puniu. E ela estava vendo Deus, estava vendo o anjo. Ela teve que falar para ele. Davi voltou e foi procurar. O próprio Uzá, no relato aqui, versículo 9, 10, ele tinha uma boa intenção e foi fulminado na hora. Pensou que era mais santo que a terra, né? Nós somos pó e ao pó voltaremos, mas tinha boa intenção, proteger de que a arca caísse, pendesse. Deus permitiu que os bois tropeçassem para guardar a Israel. Irmãos, há situações na nossa vida que o Senhor permite um entrave para nos proteger, para nos ensinar o caminho correto que nós devemos proceder, para entrarmos pelo caminho da humildade, da obediência. Ele quer nos instruir. Quando a ovelhinha entra no aprisco, a contagem do pastor, para não ter a revolta, para ver se está com humildade, se não é o lobo. Talvez seja um impulsionamento ou uma instrução do Espírito para que a carroça e os bois sejam jogados fora e seja colocado verdadeiramente o ombro embaixo da arca. Eu tenho um exemplo que me marca muito, é o texto de Eliseu, quando Elias lança a capa. O que ele faz? Ele corre, mata os bois, bota fogo no carro de boi, ele lança fora, para abandonar as suas práticas, abandonar aquilo que o prendia e se dedicar totalmente ao Senhor. Talvez o Senhor queira que nós abandonemos as maneiras, o jeitinho brasileiro de nós fazermos as coisas. Voltar aos marcos antigos, redescobrir os segredos que Deus tinha com Israel, ou comigo e contigo, segredos que nós temos com o Senhor, revelações que Ele nos traz, através de pregações, ou no período de oração, ou numa visão, num sonho, trazer de volta isso à memória. Davi então não desistiu, ele foi procurar. Eu preciso saber, porque eu quero trazer a arca, eu sei que é Deus que está me funcionando a isso. Pediu perdão, foi em busca das instruções, e aí chega o segundo relato de Crônicas 15. Vamos ler, dá tempo, vamos ler. Crônicas 15, versículo 1 ao 4, diz assim, ó: Davi fez também casas para si na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca, e armou ali uma tenda. Então ele disse: ninguém pode levar a arca de Deus a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e os servirem para sempre. Agora ele entendeu que não era carro de boi, tinha que ser os levitas. Versículo 11 ao 16. Davi chamou então os sacerdotes Zadok, Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, e lhes disse: vocês são os chefes das famílias dos levitas, então santifiquem a si mesmos e a seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Pois visto que vocês não a carregaram na primeira vez, o Senhor irrompeu contra nós, porque não o buscamos, segundo nos tinha sido ordenado. Versículo 14. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca sobre os ombros, pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Ele não desistiu. Irmãos,
Quanta gente que tem uma boa intenção e na primeira porta fechada ele quer desistir. Davi manteve o seu propósito. Se eu errei da primeira vez, na segunda eu vou acertar. Vamos ver onde é que nós estamos errando aqui. Vamos chamar os levitas, vamos mandar que eles se santifiquem. Vamos fazer da maneira certa que Deus vai abençoar. Dos versículos 25 ao 28 diz assim, Davi, os anciãos de Israel, os capitões de milhares, com alegria foram buscar a arca na casa de Obed-edom. E Deus ajudou os levitas que levavam a arca, ofereceram sacrifícios, 7 novilhos, 7 carneiros, Davi vestido com manto de linho fino, todos os levitas que levavam a arca, o Quenaías, o chefe dos que levavam a arca, Davi também vestiu a estola. Versículo 28, assim todo Israel levou a arca da aliança do Senhor com júbilo, ao som de clarins, trombetas, símbolos, fazendo ressoar harpas e liras. Eles conseguiram ajustar o que precisava ser ajustado e conseguiram trazer a arca do Senhor, símbolo da presença de novo em Israel. Símbolo de que tinha agora a presença, a cooperação, o apoio do Senhor. O que eles tinham errado quando eles resolveram trazer? Ninguém pode levar a arca a não ser os levitas. Estava explícito na palavra. Tem ordem, de acordo com a palavra. Eram os levitas, os descendentes. Agora eles seguem as instruções conforme Deus havia pré-estabelecido, desde a criação da arca, até a sua perene existência, que continua existindo, só que está oculta, está escondida, mas continua sendo, inclusive há preparações para carregarem novamente, quando tiver o terceiro tempo. Agora a inspiração não foi mais os povos pagãos, a inspiração foi o livro da lei. Agora eles estavam fazendo de maneira correta. Os levitas vão carregar, precisa santificação, para trazer a arca, não pode ser portador da presença sem buscar a santificação, sem viver uma vida de dedicação ao Senhor. A preocupação maior é com a santidade e não com a carroça nova, não com os bois que deram cria e assim por diante. Santificação pessoal continua sendo um segredo da presença de Deus na igreja, na vida do ministro, no ministério, na conversão das almas. Buscai a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os levitas se santificaram e buscaram a arca. Davi entendeu. Ele respondeu aos levitas, vocês não tinham carregado na primeira vez, porque o Senhor não aprovou, nós não buscamos segundo nos tinha sido ordenado. Agora a preocupação deles não era apenas ter um objeto para abençoar Israel, mas a preocupação era agradar a Deus. Primeiro eles pensaram, não, talvez nós só vamos trazer a arca para cá para ter a bênção. Agora não, eles vamos agradar a Deus. Se Ele permitir, a arca virá. Como está o nosso coração com relação a agradar ao Senhor? Sabe que existem muitas pessoas buscando dons por motivos errados? Buscando capacitações ministeriais com motivo errado. Que nós tenhamos a sinceridade de buscar agradar ao Senhor, e tudo que Ele fizer será bênção, é lucro. Se Ele quiser nos usar, amém. Se Ele quiser que nós sejamos intercessores mais em oculto, em secreto, amém também. Lá no céu teremos o galardão. Vamos ficar em pé para nós orarmos, ainda tem a ceia para participar, Eu quero propor aqui a você ainda algumas reflexões que nós citamos durante essa breve explanação. Primeiro, qual é a nossa inspiração para a obra que nós fazemos? A inspiração de Davi parecia ser correta, mas não sei com relação aos demais do povo. Queriam uma arca somente para a bênção, somente para um marketing, dizer que eram melhores, porque a arca agora estava com eles. Qual é a inspiração para aquilo que nós fazemos? Segundo, até onde nós vamos se os bois não tropeçarem? Não ouvimos, não vemos. Se teve o exemplo de Balaão ia morrer, se a jumenta não tivesse visto. Às vezes eu oro, Senhor, abre os meus olhos,
Desenha para mim, Jesus, não estou entendendo. Não deixa eu fazer algo que vai contra a tua vontade. Não deixa eu ser empecilho para a tua obra. Terceiro, qual é a nossa reação quando os bois tropeçam? Ficamos irados, abandonamos a obra, queremos matar os bois, o objeto do tropeço. A pessoa que disse pausa, vai devagar, não é assim. Queremos irromper contra ele, destinamos a nossa fúria contra ele. Qual é a nossa reação quando os bois tropeçam? E o último, estamos dispostos a nos santificar para sermos portadores da presença. A arca era o símbolo da presença. Vamos orar juntos, não vou convidar à frente, mas aí no seu banco você pode orar. Vamos orar juntos. Senhor, sonda-nos e nos conhece. Vê se em nós há algum caminho incorreto e guia-nos pelo caminho eterno. Pois desejamos ansiosamente ser portadores da Tua presença, da Tua glória. Desejamos, Senhor, com verdade absoluta, sermos instrumentos para o crescimento do reino, para a salvação de almas, para a transformação de vidas. Oh, Senhor, guia-nos, abre os nossos olhos. Ajuda-nos, Senhor, a entender as Tuas respostas, quando é para aguardarmos, quando é para agirmos diferente, que possamos entender o nosso líder, ou às vezes através do cônjuge que falas conosco, através de um amigo, conselheiro, que nós possamos ouvir, entender, corrigir aquilo que precisa ser corrigido, para sermos uma tocha nas Tuas mãos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vocação, estar no centro da Tua vontade. Que jamais venhamos dar qualquer passo em falso, que jamais venhamos reagir da maneira errada, que jamais venhamos desistir de fazer aquilo que Tu nos chamaste, aquilo que Tu colocaste a chama acesa em nosso coração, que jamais seja apagada pelas portas, pelas barreiras, pelos tropeços. Te agradeço, Senhor. Aleluia, levante a voz.